Olá, meu amigo e minha amiga, que bom estarmos juntos novamente, graças a Deus. E eu quero pedir para você que está chegando agora pela primeira vez, que dê o teu certinho, que se inscreva no meu canal, que ative as notificações. E você que já é inscrito, faça o mesmo, porque isso ajuda o YouTube a entender que meus conteúdos são relevantes e eles mostram para mais pessoas. Então vai rodar uma vinhetinha, VaptVupt, você faz isso certinho, inscrição, ativação de notificações e nós já voltamos para tratar desse tema importante hoje e que eu não quero que você perca um segundo sequer do que será dito, tá bom? Vai lá que eu estou te esperando. Muito bem, nós estamos vivendo um momento catastrófico no país, em todos os sentidos, além de pandemia. E nesses últimos dias, os rumores e as falas, as declarações sobre a questão dos combustíveis, sobre os impostos, o Bolsonaro ataca os estados, o Bolsonaro diz que vai tirar os impostos, se os governadores tirarem os impostos estaduais, ele tira o federal, mas é tudo falácia, é tudo um discurso. E você que é bolsonarista, por favor, assista esse conteúdo para que você também pare de ser enganado por este que você segue. Então vai rodar um vídeo com um funcionário da Petrobras, narrando toda a explicação de como funciona a composição de preços e o que de fato está acontecendo com a Petrobras e com os preços dos combustíveis no Brasil. Tá bom? Assiste esse vídeo até o final e depois eu volto para o meu comentário. Vai lá que eu te espero. Obrigado em nome da categoria petroleira, que também é muito impactada por isso, e pela confiança em saber que nós vamos trazer dados aqui de dentro da Petrobras que podem explicar ou ajudar a quem está assistindo a entender por que esses aumentos estão tão altos, por que esses preços são tão abusivos agora nesse momento e por que a perspectiva não é de melhora. A perspectiva é de continuidade desses aumentos, né? A gente estava conversando até no intervalo, você comentou que por que não chega logo em R$6, fica nesse negócio de aumentando centavos. Realmente é isso, a perspectiva de todo mundo é chegar em R$6, R$7, porque ninguém está vendo retrocesso nessa política. E também a gente coloca aqui as alternativas. Será que é só isso mesmo que era para acontecer? Será que é essa a única opção ou existe uma opção alternativa? Né? Pois bem, né? O valor já refletiu, como eu disse, nas bombas de combustível. Aqui em Mossoró, por exemplo, a gasolina, alguns postos reajustaram hoje pela manhã, a gasolina passou de 5,14 em média para 5,39, mais ou menos esse valor aí que se encontra hoje nos postos de combustível. A que se atribui esse reajuste ou esses reajustes sucessivos no valor desses combustíveis? Saulo, para quem talvez não lembre, no começo de 2019, nós fizemos uma paralisação, os caminhoneiros fizeram a paralisação, nós chegamos a fazer ações de distribuição ou subsídio do valor do gás lá em Natal, já denunciando isso. Não é uma política que vem de agora, é muito importante que a gente entenda isso. A Petrobras, em 2016, ela alterou a sua política de formação de preço. A sua forma Michel Temer. No governo Michel Temer. Ela alterou, ali em junho de 2016, alterou a sua forma de construir o preço dos derivados de petróleo. Naquele momento, os preços eram construídos levando em consideração a remuneração do capital, né, a remuneração dos ativos imobilizados e o custo nacional. Aí eles alteraram isso e indexaram o preço dos derivados no Brasil ao valor do dólar e ao valor do preço do barril internacional. Então nós ficamos refém do valor do dólar e do preço do barril. Como agora, já nesse início do processo de vacinação no mundo todo, o preço do barril sobe e o valor do real caiu muito em frente ao dólar, a gente vê esse preço estourando. E ainda não está nem perto do valor máximo que vai chegar, Saulo. E que valor máximo é esse? O barril hoje, só para te dar um exemplo, o barril hoje está em $50 o preço do barril. Se o dólar não aumentar mais, que é muito difícil, muito provavelmente o dólar ainda sobe, mas se o dólar não aumentar mais e o preço do barril chegar em $60, esse preço hoje na bomba de Mossoró, que é 5,39, vai para 6,49. Só para você ter uma ideia, se aumentar só $10 no preço do barril. E o preço do barril, isso eu estou falando de 50 para 60, o preço do barril já chegou a 140. Então se eu chego em 140, a gasolina vai estar batendo R$15. Se mantiver essa mesma política de preço. Por que é uma política irracional, Saulo? Porque
Eu estou cobrando de brasileiros que ganham em real um valor sobre um petróleo que está no solo brasileiro, que é produzido pela Petrobras, uma estatal brasileira, que tem trabalhadores brasileiros. Eu sou brasileiro, recebo em real, funcionário da Petrobras, junto com mais outras dezenas de milhares de trabalhadores brasileiros, que recebem em real também. Refino no Brasil, em 13 refinarias no Brasil. Essas refinarias não estão em Texas, não estão em Singapura, essas refinarias estão no Brasil, em Salvador, em Recife, em Guamaré, em Fortaleza. Refinarias no Brasil, então refino no Brasil e vendo para o povo brasileiro. O que é que me explica eu estar cobrando em dólar e indexando ao preço internacional do barril? Nada pode explicar se for considerado uma empresa estatal. Aí a gente traz três justificativos porque o governo faz isso. São justificativos bastante complexos que a gente pode ir conversando ao longo da entrevista. Pois é, então, por que é que foi implantado esse novo modelo, né, ainda no governo Michel Temer, e por que Bolsonaro manteve esse modelo? Existem três pressões principais para a manutenção desse modelo de preço. O primeiro é a pressão dos importadores. Eles criaram até uma associação no Brasil chamada ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Derivados de Petróleo. O que são esses importadores? São empresas milionárias que trazem de fora gasolina, gás de cozinha e diesel para vender no Brasil. Então ela traz de fora para vender para o brasileiro. Quanto maior o preço que a Petrobras cobra, maior o lucro dessas importadoras, que vão disputar o mercado com a Petrobras. Essa é a primeira pressão. Agora em janeiro eles denunciaram ao CAD que a Petrobras estava cobrando barato demais, agora em janeiro. Por isso que a Petrobras aumentou novamente o preço. A segunda pressão é dos acionistas minoritários. São acionistas minoritários, Saulo, para explicar, são os bancos e uma meia dúzia de famílias entre o Rio, São Paulo, Brasília e Estados Unidos. Esses são os acionistas minoritários. Eles fazem a pressão pelo lucro e distribuição de dividendos, no máximo, no mais curto e curtíssimo prazo. Então não importa se a gasolina vai estar cara, para ele é melhor, porque o lucro no curto prazo é maior, ao longo prazo é pior. Mas no curto prazo, esse lucro fica majorado. E a Petrobras declarou que tem isso como objetivo, aumentar o lucro e distribuição de dividendos para esses acionistas minoritários. E por fim, a pressão das multinacionais de petróleo que querem comprar os ativos da Petrobras, querem comprar as refinarias, querem comprar os campos de petróleo, como nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Norte. O que tem a ver essas multinacionais? Saulo, se uma multinacional ela quer comprar a refinaria da Petrobras, ela não vai querer comprar se ela vê o governo intervindo no preço. Quanto maior o preço a Petrobras cobrar pelos derivados produzidos nessas refinarias que essas multinacionais querem comprar, mais elas vão estar interessadas em vir comprar. Então, esses três fatores empurram o governo Bolsonaro contra o povo brasileiro. O governo Bolsonaro está cedendo, aliás, está fazendo a vontade desses três atores contra o acionista majoritário da Petrobras, que é o povo brasileiro. Essa é a realidade. E aí, você me pergunta, Pedro, não tem solução? Qual a alternativa então? É zerar os impostos? Olha, Saulo, os impostos eles são os mesmos desde 2015. E em 2015 aumentou 1%. Os mesmos percentuais. O mesmo percentual. O mesmo percentual. Os estaduais e os federais? Os estaduais e os federais. Os mesmos percentuais. No Rio Grande do Norte, 29%. É um dos menores do Nordeste. Né? Maranhão é 31,5%. Ceará é 30%. Enfim, um dos menores do Nordeste é o do Rio Grande do Norte. Mas 29... a gente tem uma das gasolinas mais caras. Exatamente, por vários outros fatores, né? Então, para você ver, como a gente olha de fora e acha assim, o imposto é que é o problema. Peraí, o imposto é um dos menores, então não é o problema. O imposto é o mesmo desde 2015. Como é que eu estou aumentando o preço diariamente na bomba, vou culpar o imposto que é o mesmo? A única coisa que não mudou. A única coisa que não mudou nesse processo foi o imposto. Quem aumentou o preço foi a Petrobras através de uma ordem de Bolsonaro. Então, ali que está o problema. Então, esses impostos, zerar esses impostos é a solução? Eu aposto com quem quiser. No dia que os governantes, que os governadores zeraram o imposto, a Petrobras anunciou outro aumento. Porque o mercado não perde. Isso é conversa de carochinha. Ninguém vai cair nessa conversa. De que se eu zerar o imposto, então os donos vão repassar o lucro para a gente. Vão muito. Porque eles dizem que o combustível sai da refinaria quanto? Em qual valor, por exemplo? O combustível está saindo, né? 1,64, 1,75. E aí vai incidindo os impostos até chegar... Aí vai incidindo 30% de imposto e 40% da distribuição.
Os distribuidores também ganham muito. Sim. Veja só, a Petrobras só ganha 30% nessa conta. Né? Como eu falei para você, 1,75. Ganha 30%, sendo que a Petrobras perfura, refina, transporta e leva para a distribuidora. Está lá na refinaria para a distribuidora pegar. 30%, isso tudo. O Estado pega mais 30% e os distribuidores 40% no caso do Rio Grande do Norte. Por isso que é tão elevado o preço aqui. Nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas de competição. Quantas denúncias de cartéis você conhece? De cartel de posto de combustível? Isso não é novidade para ninguém. Há investigações do Ministério Público no Rio Grande do Norte falando sobre isso. Inclusive com repercussões na cidade de Mossoró. Né? E tem problema do mercado consumidor. Não dá para você comparar o mercado consumidor do Rio Grande do Norte com o mercado consumidor de Pernambuco ou de São Paulo, por exemplo. Não dá para você comparar. A concorrência é muito maior nos outros estados porque o número de consumidores é muito maior, o valor que circula é muito maior, então isso também pressiona os preços para baixo. Então esses três fatores, Saulo, veja, nenhum deles é de domínio do governador. O único que é do domínio de alguns chefes de executivo é a política de preço da Petrobras. Só o ICMS que é do domínio do governador. O ICMS é do domínio do governador, Saulo, mas veja, você não zera ICMS, o governador, precisa passar pela Assembleia Legislativa. E ainda assim existe um limite. Para você zerar mesmo, teria que passar pelo Congresso Nacional. Só existe um imposto que é possível o chefe do Poder Executivo zerar, que é a CID, que é um imposto federal, que inclusive Dilma zerou em 2012. E hoje Bolsonaro mantém no maior patamar, 6%. É o único imposto que numa canetada, num decreto, um chefe do Poder Executivo pode zerar. Nenhum outro ele pode zerar. E ainda digo mais, o ICMS do imposto é a maior fonte de arrecadação do estado do Rio Grande do Norte. A gente pode zerar o ICMS, não é proibido não, dá para a gente fazer esse debate e zerar. Aí, Saulo, nós vamos ter que escolher quais hospitais regionais nós vamos ter que fechar, nós vamos ter que escolher quais cidades vão ficar sem policiamento, nós vamos ter que escolher quais servidores públicos, se é o UERN que vai perder verba, porque no imposto ele não sai ali na bomba e some não. Ele vai para financiar o UERN. Por mais que haja corrupção, e se há corrupção em algum processo, que a polícia investigue. Mas o imposto, ele serve para isso. Pavimentar ruas, manter a UERN, manter hospitais regionais, como o Tarcísio Maia e Mossoró. Então assim, vamos zerar? Vamos zerar. Então vamos discutir quais cidades vão ficar sem policiamento. Porque o salário do policial militar, que houve concurso agora, inclusive, é pago com esse imposto. Vamos discutir então qual batalhão de polícia vai ficar sem carro novo. Porque o carro da Polícia Militar é pago com esse imposto. Então a gente pode zerar o imposto estadual. E eu ainda repito, mesmo zerando, Saulo, amanhã tem um novo aumento do preço dos combustíveis. E o que fazer então? Qual a alternativa que o governo federal pode ir? Essa daí o senhor já descarta esse negócio de Zerar ICMS imposto. zero, de ICMS zero, né? Isso. Dos outros também? Não, só ICMS. Não, a alteração do imposto não é o problema, porque não foi isso que levou ao aumento. Isso. E qual é a alternativa para se baixar o preço da gasolina? Interferir? Para baixar o preço da gasolina é muito fácil. Saulo, eu disse ontem, inclusive na entrevista, que se eu fosse o presidente da República, em 24 horas o preço voltava a R$ 3,70. É muito fácil. Porque basta você nacionalizar a composição de preço que sai da Petrobras. Aí está. Não há como questionar. E se você ainda duvida, existem outros sites sérios de notícia, o próprio Ciro Gomes, dentre outros, já se manifestaram do que está acontecendo. E só para se ter uma ideia, como o esquema é maquiavélico, que esta troca do presidente da Petrobras por um general era sabido por Bolsonaro e Paulo Guedes que isso causaria um crash na Bolsa de Valores, o que resultou na perca de cerca de 100 bilhões de reais. A retirada do imposto federal, que não vai influenciar em nada, como já foi dito na matéria, representou cerca de outros 5 milhões ou bi que o governo brasileiro deixou de arrecadar, podendo ser, por exemplo, aplicado no Covid-19. Então, a grande verdade é esta. Bolsonaro e Guedes estão mentindo para o povo brasileiro. Porque o objetivo, como também já é sabido, 60% das refinarias estão paradas. Eles pararam as refinarias. Com o objetivo de continuar importando ao preço de dólar. E desta forma, com esta queda na Bolsa de Valores, é forçar
os investidores a vender as suas ações para o capital internacional, deixam tudo como está, e aí, como eles não estão conseguindo, de uma forma legal de fazer, privatizar a Petrobras. Este é o objetivo. E só para não esquecer, como foi bem dito na matéria, o problema começou com Michel Temer, depois do golpe. O golpista, junto com Cunha e etc., o PSDB e todos esses outros. Então, meu amigo, minha amiga, não se deixe enganar. É tudo discurso, é tudo falácia. Então o Bolsonaro mente na televisão, nas suas redes sociais, junto com o Guedes. Depois o gabinete do ódio monta as falas, montam outros esquemas e dizem que esse general que assumiu, ele já mandou 300 funcionários embora, que era tudo do Zé Dirceu. Então são todas essas mentiras e as pessoas ficam acreditando. Quando em bem verdade, o que está por trás de tudo isso é uma grande sacanagem com a nossa tão conceituada Petrobras, que tem todas as condições de produzir os bons derivados do petróleo e com um preço de fato atrativo para o consumidor brasileiro e dentro da nossa realidade. É isso que está acontecendo. Então, se você gostou desse conteúdo, eu quero te pedir, te inscreve, dá o certinho, comenta, ativa as notificações e principalmente compartilhe este vídeo para todas as pessoas que você conhece, em especial para os nossos irmãos bolsonaristas brasileiros também, que estão se deixando enganar por esse cidadão sem nenhum caráter, um fanfarrão, um brincalhão, um debochado com o povo brasileiro, junto com Paulo Guedes, cujo qual a sua ficha de crimes é extensa e mesmo assim estão dando crédito para o senhor, e a Câmara Federal e o próprio Senado são culpados por estarem deixando manter esse senhor à frente de uma pasta tão importante que é a economia do Brasil. Tá bom? Então, fica com Deus, faz o que eu te pedi, certinho, inscrição, notificação, comentário e compartilhamento. E até o nosso próximo encontro.